Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Polícia Federal leva suspeita local do desaparecimento de indigenista e jornalista no Amazonas. A PF e a Polícia Civil do Amazonas mantêm sigilo sobre diligência. Não informaram o destino dos policiais e quem é suspeito conduzido. E agora o Estadão, ICMS. A Câmara muda a forma de repasse em projeto e estados dizem que vão ficar sem recursos da União. Os deputados concluem votação e texto que faz parte de pacote para reduzir preço dos combustíveis segue para a sanção do presidente. Valor econômico, IBGE. Setor público perde liderança em infraestrutura e atinge a segunda menor fatia de série histórica. Em 2020, setores público e privado respondiam cada um por 50% das obras de infraestrutura do país. E por fim, o Globo, vacinas para bebês da Pfizer e Moderna são examinadas por especialistas nos Estados Unidos. Crianças são menos vulneráveis à Covid-19, mas podem pegar e transmitir a doença. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória com mudanças no setor aéreo, mas o trecho que proibia a cobrança por bagagem foi vetado. Bolsonaro vetou a regra aprovada pelo Congresso que permitia o despacho gratuito de bagagens em voos comerciais que operam no Brasil. A informação foi divulgada pela Secretaria-Geral da Presidência e foi publicada no Diário Oficial da União. O governo já havia indicado ser contra a retomada da gratuidade. A Secretaria-Geral da Presidência justificou que a volta do despacho gratuito de bagagens aumentaria os custos dos serviços aéreos e o risco regulatório, o que reduziria a atratividade do mercado brasileiro a potenciais novos competidores e contribuiria para a elevação dos preços das passagens aéreas. A retomada do despacho gratuito foi incluída por deputados em uma medida provisória que alterava outras regras de funcionamento do setor aéreo. O texto original editado por Bolsonaro não previa essa alteração. Se fosse sancionada, a nova regra alteraria o Código de Defesa do Consumidor. Atualmente, bagagens de mais de 23 quilos em voos nacionais e 32 quilos nos voos internacionais são cobradas à parte com um valor adicional ao da passagem. Cada empresa estabelece o critério de cobrança e as dimensões das malas. Procuradores do Ministério Público buscam reparação por parte da montadora alemã Volkswagen por acusações de escravidão e tortura durante a ditadura militar. A montadora tinha uma fazenda de gado na Amazônia. Procuradores apresentaram um dossiê de 90 páginas com anos de atrocidades cometidas por gerentes da empresa e capatazes armados em uma fazenda de gado que a empresa tinha na Amazônia nas décadas de 1970 e 1980. E as condições em que eram encontradas na fazenda envolviam as características de trabalho escravo contemporâneo, uma vez os trabalhadores estavam submetidos à servidão por dívida, eram impedidos de sair da fazenda, se não depois do pagamento de suas dívidas, que eram contraídas com o empregador. A Volkswagen se comprometeu a apresentar uma resposta por escrito na próxima audiência em setembro. Entre as acusações estão supostas violações como tortura e assassinatos cometidos na fazenda Vale do Rio Cristalino, localizada no estado do Pará. E solicitou um prazo para que então pudesse fazer a análise dessa documentação e apresentar uma manifestação escrita, que será encaminhada ao Ministério Público em setembro, bem como uma nova audiência que se realizará no mês de setembro. A Volkswagen tinha essa fazenda na Amazônia devido a acordos de isenções de impostos e empréstimos com a ditadura para explorar e desenvolver a área. Práticas como essa eram comuns na região amazônica. Um estudo publicado em uma revista científica revelou que a genética individual é capaz de prever se a pessoa vai ter Covid grave. Foram identificados genes relacionados ao agravamento do quadro de saúde em infectados.
Novas pesquisas realizadas por um grupo de cientistas das universidades de Sheffield, na Grã-Bretanha, e Stanford, nos Estados Unidos, identificaram mais de 1.000 genes que representam 3/4 dos impulsores genéticos relacionados ao desenvolvimento de infecção grave por Covid-19. Esses genes afetam especialmente a função de certo tipo de glóbulo branco. Essa é a principal conclusão de um estudo publicado na revista Cell Systems, feito com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial. Eles descobriram que a Covid grave está amplamente associada a uma resposta enfraquecida de 2 células imunes conhecidas, a célula natural killer, a NK, e as células T. Segundo os pesquisadores, os humanos nascem com a célula killer, que é a primeira linha de defesa do corpo contra infecções e são conhecidas por sua capacidade de destruir vírus e células cancerígenas. Pessoas com infecção grave por coronavírus têm os genes críticos das células killer menos expressos e, com isso, há uma resposta imunológica mais fraca. Segundo os cientistas, as descobertas lançam as bases para um teste genético que pode prever quem está em maior risco de Covid grave. A siderúrgica Azostoval, símbolo da resistência ucraniana em Mariupol, hoje se limita a um campo de ruínas. Mas, em meio aos escombros, ainda existe a forte lembrança das lutas e de tudo que a siderúrgica representou para a destruída cidade portuária. Cápsulas de bala, metais retorcidos e entulhos por toda a parte. Tomado em maio pelos russos, o local hoje é patrulhado pelo exército de Moscou e por grupos separatistas. Os labirintos com passagens subterrâneas da usina, construída nos tempos soviéticos, permitiram que os soldados ucranianos resistissem às ofensivas durante várias semanas. Eles eram bem treinados e se sentiam em casa. Foi difícil para nós porque era um terreno desconhecido. Os soldados tinham tudo em mãos. Em cada cômodo havia esconderijos com armas e munições. Entre os resistentes, além das forças armadas ucranianas, havia membros do grupo nacionalista Batalhão de Azov, acusado pela Rússia de ser neonazista. O regimento ocupa uma posição central na justificativa russa para a operação militar na Ucrânia. A antiga siderúrgica, que era o orgulho de Mariupol e empregava mais de 12.000 pessoas antes da guerra, ainda não teve todas as minas retiradas. Em intervalos regulares, é possível ouvir explosões controladas de munições, além da presença de um forte odor no ambiente, possivelmente de corpos em decomposição. E o presidente chinês Xi Jinping garantiu hoje ao líder russo Vladimir Putin o apoio de Pequim em questões de soberania e segurança durante uma conversa por telefone. A garantia foi dada durante uma conversa por telefone entre o presidente chinês Xi Jinping e o russo Vladimir Putin. Segundo um comunicado da agência oficial de notícias Xinhua, a China está disposta a continuar o apoio mútuo com a Rússia em questões de soberania, segurança e outras questões de interesse fundamental e preocupações importantes. A transcrição da conversa não dá exemplos específicos como Ucrânia ou Taiwan. Por sua vez, o Kremlin disse que os dois líderes concordaram em expandir a cooperação nos campos de energia, financeiro, industrial, transportes e outros, levando em conta a situação econômica global, que foi prejudicada por sanções ocidentais ilegítimas. Os países ocidentais adotaram sanções sem precedentes contra a Rússia em represália por sua ofensiva contra a Ucrânia. Moscou considera que europeus e americanos provocaram uma desaceleração econômica global. A Rússia também está buscando novos pontos de venda e fornecedores para substituir os que abandonaram o país após a ofensiva russa. Em várias ocasiões, as potências ocidentais alertaram Pequim contra qualquer apoio ao governo do presidente russo que permita Moscou amenizar o impacto das sanções. Desde a intervenção em 24 de fevereiro, a China se recusa a usar a palavra invasão para descrever a operação militar lançada por Moscou na Ucrânia e culpa os Estados Unidos e a OTAN. E a ONU está investigando denúncias de que crianças ucranianas estão sendo enviadas à Rússia para serem adotadas em meio ao conflito. Ainda não é possível afirmar a veracidade do fato ou quantas crianças teriam sido afetadas. De acordo com as alegações, alguns menores teriam sido sequestrados de orfanatos e depois entregues para adoção na Rússia. O Alto Comissariado disse que a preocupação é com os supostos planos das autoridades russas de permitir transferência de crianças da Ucrânia para o país.
E isso não parece incluir medidas de reagrupamento familiar ou respeitar os interesses dos menores. A ONU começou a alertar em março sobre o risco de crianças ucranianas serem forçadas à adoção, especialmente cerca de 91 mil menores que vivem em instituições ou internatos, muitos deles localizados no leste do país. A Direção-Geral para a Europa e Ásia Central do Fundo das Nações Unidas para a Infância fez um alerta de que a adoção nunca deve ocorrer durante ou imediatamente após uma emergência. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30 com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau.